Fala pessoal, nessa aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é interfaces e como usar isso no PHP. Interfaces são classes que assinam, servem de assinatura para classes concretas. As interfaces elas ditam o que as classes concretas precisam ter para existir. Eu vou criar aqui uma estrutura básica, primeiramente para a gente trabalhar, vou criar um arquivo composer.json. Vou inserir aqui dentro um autoload. Vou seguir o padrão PSR4. E aqui eu vou fazer assim, ó. Interfaces. Que vai seguir o diretório src. E aqui um composer install. Vou dar um new folder aqui, src. E aqui dentro, e também vou criar um diretório também, um arquivo também, vou aproveitar e vou chamar ele de bootstrap.php. Esse arquivo bootstrap eu vou começar com require dir. Vou chamar aqui o meu diretório vendor que acabou de ser criado. E o arquivo autoload.php. Prontinho. A ideia aqui é o seguinte. Eu tenho uma série de classes para um fim qualquer, por exemplo, um RM. Ótimo, um query builder. A gente vai criar aqui uma série de classes, tá? Mentira, a gente não vai criar não. Mas assim, né, no nosso exemplo hipotético, a gente iria criar uma série de classes. De query builder a gente não sabe qual que vai ser a ideia aqui, como que vai funcionar, tá? Obviamente que no final a gente vai aplicar um padrão de projeto de construção para a gente poder simplificar a usabilidade, mas por enquanto a gente ainda está em desenvolvimento, a gente não tem esse recurso, a gente precisa realmente instanciar todas as e todos os caras. A ideia é que é assim, ó, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter uma classe query builder igual, aqui eu vou colocar o meu namespace que eu acabei de informar, interfaces, barra, e aqui, ó, eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente vem e preenche, tá? Vai ser o banco que eu vou criar SQL, que eu quero. Aqui embaixo eu vou ter a minha classe que vai realmente executar a minha tarefa, o meu banco de dados, vou chamar de DB, vai ser igual a new interfaces barra DB. Pronto, esse aqui vai ser o cara que vai executar. E aqui, ó, quando eu faço isso, ó, eu vou passar aqui dentro, tá, o meu query builder, qual que é a classe que eu quero usar, ou até diferente. Eu vou passar aqui as configurações, né, de banco de dados, ó, por exemplo, vou usar aqui local o server, que eu vou chamar de local host, tá? Também vou ter aqui o database, qual que é o banco, que eu vou chamar de database mesmo. Vou ter aqui, vou ter aqui também o user, também vou ter aqui um root, o password, tá? Então eu criei, vou vir aqui, dar um db e vou injetar aqui o meu query builder, tá? Query builder. Aqui dentro eu vou passar essa minha variável aqui, que vai fazer o papel do query builder, e no final, com o db, vou dar um select, o nome de uma tabela, por exemplo, aqui, users, all. Pronto, isso aqui é o meu query builder. A grande questão é que eu vou ter vários query builders aqui. E eu vou passar aqui dentro, aqui, a classe que vai ser usada para poder gerar aquele SQL para aquele banco de dados específico. Como que eu faço isso? Tá? Lembrando que isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Eu podia passar aqui um DSN e esse DSN carregar a classe externa, mas esse exemplo aqui também vai funcionar bacana.
Como que eu faço isso daqui? Muito simples. Eu vou vir aqui, ó. Vou criar a minha classe DB, na verdade, exatamente. Vou criar aqui minha classe db.php. Aqui dentro vou criar uma classe qualquer, como qualquer outra. Vale lembrar que aqui, ó, tá? Eu criei um... Vale lembrar que aqui, ó, a classe que nos interessa é essa daqui, ó. Essa classe aqui, ela vai receber, tá? Uma outra classe que é interfaces barra, posso até colocar aqui no namespace separado, o query builder, e aqui dentro ela vai receber o nome de uma classe, que eu vou chamar de query builder de novo. Ela não pode receber outro item, tá? Eu vou vir aqui então, eu vou passar, ó, um query builder barra, e eu vou colocar aqui o nome do banco que eu vou usar, MySQL, por exemplo. Como que isso aqui funciona? Funciona exatamente assim, ó. Eu vou pegar aqui, essa é a minha classe Query Builder, e quando eu criar essa classe, ela tem que ser uma classe que vai ser usada pelas outras classes para poder setar os métodos que eu quero dentro dela, tá? Então eu vou vir normalmente, como eu faria com qualquer outra classe, setar um namespace em interfaces barra query builder, seguindo o padrão de autoload, né? Dar um class e aqui dentro eu passar o nome do arquivo, query builder. A única diferença é que essa classe ela não é informada com class, ela é informada com interface. A diferença dela para uma classe concreta, que é a classe que vai ser usada, ela é setado como interface. Outra diferença é que os métodos dela não têm corpo. Eu sempre venho aqui, ó, e seto métodos públicos sem corpo. Por exemplo, esse método select, que é o método que vai executar essa query aqui. Ponto e vírgula. Tá? Eu não posso usar realmente essa classe. Ela só informa o que as outras classes vão ter. Então aqui eu vou pegar MySQL, que é realmente a minha classe. Eu vou colocar aqui, ponto, criar o arquivo MySQL. Posso até vir aqui, ó, copiar para adiantar. Trocar aqui para class MySQL. E aqui, ó, eu criar esse arquivo select, que vai dar um return select para return, tá? Você vai ter uma regra mais avançada no seu caso real. Select from, aqui eu vou colocar direto a tabela, users. Não, vamos injetar aqui, table. Prontinho. Então eu tenho aqui já o meu primeiro Query Builder. Minha primeira classe que eu estou usando aqui, tá? Vamos lá. Query Builder. Vou vir aqui. This Query Builder igual a Query Builder. E agora a gente pode testar o nosso objeto, o nosso resultado final. Vou vir aqui, vou dar um PHP. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui para vocês conseguirem enxergar. Bootstrap, vou dar um Enter. Agora, veja só que ele retornou um erro para mim. Qual erro que ele retornou? Ele falou que o método setQueryBuilder, que é o método, esse cara aqui, ó, esperou uma instância de interfaces Query Builder. Só que foi passado uma extensão de Query Builder MySQL. E ele não aceitou, tá? Como é que eu faço então? Eu venho aqui, ó, em Implements, e o nome da minha interface. Lembrando que eles são no mesmo nível, então eu posso usar Query Builder diretamente, porque ele vai encontrar, eu não preciso passar o namespace completo, como eu fiz aqui, ó. Vou vir aqui então, Ctrl L. E tá aqui. Falou que ele tem que ser compatível também.
ele recebe uma variável e na interface não. Na verdade, ele tem que receber a tabela que vai ser usada. Vamos lá. Agora sim, ele não trouxe resultado nenhum, mas também não trouxe erro e é o que a gente quer. A gente não quer erro nenhum. Agora, se eu, por exemplo, tivesse aqui uma outra classe, eu só vou duplicar e trocar o nome, ó. Post Grease, trocar o nome e não vou implementar. Na verdade, a gente já viu isso com o erro que deu aquela hora quando a gente não implementava. Se eu vier aqui e trocar para Post Grease, eu acho que eu escrevi errado, mas tá bom. Ele vai dar um erro, falar que não está implementando a interface. Mesmo que eu venha aqui, ó, e implemente a interface, Query Builder, tá? Ele passando, eu tenho que ter o método select dentro dele, tá? Esse método select, ele tem que existir, porque se ele não existir, ele vai retornar um erro e não vai funcionar, tá? Você está garantindo que ele vai ter essa estrutura. Vale lembrar também que com o PHP 7, a gente ganhou recursos muito mais interessantes para nossa interface. Por exemplo, a gente pode setar aqui, ó, que esse retorno vai ser uma string, tá? A gente pode, por exemplo, setar aqui que ele vai... na verdade, nesse caso ele não vai ter um retorno, mas eu poderia, por exemplo, forçar ele retornar um array, por exemplo, aqui, ó. Tá? Aí nesse caso a gente ia ter que tratar aqui para ele dar um... Na verdade ele retorna uma string, né? Então vamos retornar a string aqui. Tá? Forçar ele retornar uma string. Vamos ver aqui, acho que ele vai dar um errinho por conta da assinatura, exatamente. A gente tem que vir aqui, ó, vou usar aqui o Postgres, que é o que a gente está usando. Dar um string aqui. Tá? Ainda deu erro por conta da assinatura, a gente tem que forçar ele retornar também o string. Tá, agora funcionou. Nota que com o PHP 7 a vantagem é essa, porque se eu vier aqui retornar... Cadê? Aqui. Retornar um array, tá? Ele vai dar erro e não vai passar. Ou seja, eu realmente estou garantindo que todas as minhas classes elas vão ter o mesmo formato, a mesma assinatura, mesmo que sejam para fins diferentes. Tá? Você não vai fazer aquela classe única que a gente fazia anteriormente, da qual você ia lá colocava if MySQL retorna tal, retorna isso. Se for Postgres, retorna isso. Se for Oracle, retorna isso. Se for Mongo, retorna... Não, você vai ter aqui... Tá, o Mongo foi forçado, né? Mas tá bom. Se você tem aqui uma interface, você pode criar classes menores. Embora você vai ter uma lista de classes muito maior, você vai ter classes menores e mais fáceis de manter. E você pode fazer uma coisa muito mais elaborada, porque o seu código está muito mais organizado, tá? Esse é o D do Solid, princípio da inversão de dependência, tá? A sua classe, ela nunca tem que depender muito de uma classe, você nunca cria a dependência dentro da classe, tá? Salvo os casos em que você vai usar um padrão de projeto de construção, né? O qual você vai ser obrigado a instanciar as classes dentro, senão não vai ter muito sentido, tá? Mas salvo os casos, nesses casos em que você está facilitando a vida do usuário, tá? Você nunca deve criar uma classe, instanciar uma classe dentro da outra, e nem tampouco passar como dependência de uma classe, tá? Como é aqui na classe DB, passar uma dependência de uma classe concreta, nunca instanciar a classe MySQL, nunca instanciar uma classe Postgres, ou Postgres escrito errado, e nunca criar uma classe Query Builder concreta com um monte de if, else, não, tá? Cria uma interface, estende ela e vai usando, tá? Adapta esse caso para o seu caso, para a sua vida. Você vai ser muito mais feliz trabalhando com PHP dessa forma, tá? Se você trabalha com uma dica também que eu queria dar, eu quero falar isso faz muito tempo, então se eu não falar eu vou explodir. Se você trabalha com algum framework, olhar para isso assim, poxa, eu uso Laravel e não vejo isso, eu uso KickPHP e não vejo isso, cara, eu não vejo utilidade nisso, cara, tem alguma coisa errada com você, tá? Para de ficar usando esses frameworks, aprende micro framework agora, para você começar a usar esse tipo de coisa, para você começar a organizar seu código, aprender a trabalhar com PHP, tá? Mas eu vendo, eu faço, não importa, tá? Aprende isso daqui. Você pode não ver muita utilidade agora, mas você vai ver utilidade num momento da tua vida em que você for criar lá. Ah, vamos fazer um login por rede social. Caramba, isso aqui é o que há para rede social. Porque você vai fazer o seu login, você vai... Uma facilidade muito grande, você vai fazer uma integração com Facebook, com GitHub, com Google+, com Twitter, com
todas as redes sociais do mercado, tá? Mas você vai fazer aí com 20 redes sociais com uma facilidade, assim, sabe, com meia dúzia de linha, tá? É muito fácil você trabalhar dessa forma. Se aprende a se organizar, não fica dependendo do código de outros. Um bom exemplo, por exemplo, até um tempo atrás a gente tinha aí uma boa aplicação que era aquele PagSeguro do André Cardoso, e ele descontinuou. Bastante gente ficou triste porque ele descontinuou a aplicação. Caramba, é só uma conexão com o PagSeguro, tá? Ajudava pra caramba, eu usava também. Mas assim, não foi o fim do mundo pra mim, porque eu sei como o PHP funciona. Se você não sabe, se você não vê utilidade pra isso, tem um problema muito sério com você, tá? Então dá uma olhada nisso daí. Até a nossa próxima aula. Até lá e tchau, tchau.